amiguinhos, tudo bom? Tô eu aqui de novo e hoje para contar mais uma história de herói da fé, mas hoje tem novidades. Hoje temos uma heroína da fé. Lembra que eu falei que elas iam aparecer? Então, a heroína da fé de hoje, cadê? Aqui a minha amiga Ruth. Ó, que bonita a minha amiga Ruth. Tá acabando os brinquedos da tia de fazer a história. Ruth, ela morava numa cidade onde o pessoal não acreditava em Deus. Coisa horrível. Eles acreditavam em um deus lá deles, um feiozão lá, que chamava Moloque. E aí, sabe o que eles faziam? Eles pegavam crianças e matavam para fazer sacrifício para esse deus Moloque. Olha quanta besteira, quanta coisa errada. Porém, a Ruth vivia lá, né? Não conhecia outra coisa, só conhecia isso. Então, a vida dela mudou. Ela conheceu um rapaz muito bom chamado Malom. Malom era lá do povo de Israel, sabe aquele povo que acreditava em Deus? Mas ele estava lá na cidade da Ruth. Por quê? Porque eles foram para lá para trabalhar, tava lá em Belém, tava tendo problema de seca, então eles foram para lá para trabalhar na cidade da Ruth. E aí Ruth viu Malom, se apaixonou por ele e casou com ele. Na hora que Ruth casou com Malom, ela deixou para trás os costumes da região dela e o mais importante de tudo, Malom apresentou para Ruth o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, aquele que abriu o Mar Vermelho para o povo passar, aquele que deu força para Sansão para derrubar as paredes do templo, aquele que pegou e tirou o Daniel da cova dos leões. Essa história eu não contei, mas eu ainda vou contar. É esse aí que a gente estuda todo domingo. E ela se apaixonou por esse Deus. Existem outras mulheres nessa história. O Malom tinha uma mãe, e a mãe dele se chamava Noemi. Então vocês vão conhecer. E o Malom tinha um irmão. O irmão dele chamava Quilom. Esses nomes dos Antigos Testamentos, né, crianças? São até divertidos. Malom e Quilom. E Quilom casou com uma mulher também estrangeira lá da terra que eles estavam, chamado Orfa. Então as três mulheres da nossa história de hoje. Elas viviam bem. Noemi, essa aqui, apresentou o Deus de Israel para elas. Elas acreditaram em Deus de Israel. E aí aconteceu o quê? Uma tragédia. O Malom e o Quilom morreu. E aí ficou, a Noemi já era viúva, né? O marido dela já tinha morrido. Aí a Orfa e a Ruth ficaram viúva também. Triste, né? Aí Noemi, triste da vida, falou, preciso fazer alguma coisa. Porque naquela época tinha um costume assim, ó. Se o seu marido morre e você se torna uma viúva, você vive da caridade da família, né? Não tem uma profissão para você, você não pode trabalhar. Então, assim, é muito triste a vida de uma viúva. Aí a Noemi foi lá e teve uma ideia e falou assim para elas, assim, meninas, voltem para suas casas. Eu, Noemi, vou voltar para Belém, porque diz que a seca lá já tá acabando, tudo, eu vou voltar lá, eu tenho parentes e eu vou conseguir sobreviver lá. Vocês duas, que são mais jovens, podem ainda se casar e constituir uma família, então voltem para suas casas. As duas falaram que não queria ir no primeiro momento, ficaram tristes e tudo, mas a Orfa, vou deixar a Noemi aqui de lado, a Ruth aqui de lado só um pouquinho, a Orfa falou assim, eu vou, minha sogra. Foi lá, se despediu, deu beijinho, abraçou, chorou, falou, eu vou voltar para minha casa, vou tentar viver a minha vida. E foi embora da história. A Noemi pensou que a Ruth ia fazer a mesma coisa, mas a Ruth falou assim para ela, não, eu vou com a senhora. E aí eu quero ler um pedaço aqui da Bíblia para vocês, tá em Ruth 1:16. Ruth falou assim para Noemi, onde você for eu irei, onde você estiver eu estarei, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. A Noemi falou, menina, não seja boba, vai embora, volte para casa. Mas a Ruth falou, não, onde você for eu vou. O teu Deus é o meu Deus. E eu quero ficar com a senhora e servir ao Deus eterno. Eu acho que assim, a Noemi
ficou até feliz lá no fundo, né? Mas ela tava meio triste da vida, amargurada, não demonstrou muita alegria. Mas aí as duas foram para Belém. Chegando em Belém, a vida não foi fácil. Elas tinham até onde morar, mas elas precisavam trabalhar na lavoura, colhendo uma semente que chamava centeio. Cevada, é um cereal. Era um serviço cansativo, né? Para que as duas tivessem o que comer. Só que o que elas ganhavam colhendo cevada não era nada. Elas passavam fome. Até que a Ruth teve uma brilhante ideia. Falou para Noemi: Noemi, quando os homens colhem milho, eles deixam cair algumas espigas. Né? Eles vão pondo as espigas no cesto e aquelas que caem ficam lá no chão. Eu vou pegar todas aquelas que caem e a gente vai ter o que comer. A Noemi falou: faça isso, filha. E foi para casa. A Ruth foi lá, pegou a sua capa aqui, sua roupa, né? Fez assim uma bolsinha e andando, ela foi colhendo, encheu a capa de espiga de milho. Foi lá e entregou tudo para Noemi. Noemi falou: nossa, Ruth, que coisa boa! Vamos fazer bolos, vamos fazer doces, vamos fazer cozidos. E não vamos passar fome. Ai, que bom, se abraçaram, agradecer a Deus e ficaram felizes. Aí a Noemi falou: pô, deu certo essa ideia, né? Vou fazer de novo. Então tá, a Noemi fazia isso regularmente. E aí eu quero apresentar um outro carinha nessa nossa história. Um cara rico, fazendeiro, dono de muita terra. Aqui, ó, tinha até um cavalo. Fica cavalo parado aqui. Vou pegar meu amigo Boaz. Olha aqui, Boaz. Ó, Boaz ficava lá vendo tudo o que acontecia. Ele comandava todos os empregados. E ele via que os empregados, às vezes, deixavam cair uma espiga de milho ou outra. E aí, quando ele viu que a Noemi estava pegando, ele falou assim: nossa, pobre daquela moça, tem que pegar as espigas que caem no chão. Ele não ficou bravo, ele deixou ela pegar. E aí ele via que todo dia ela ia lá e pegava, mas ela pegava muito pouca, gente. Eu não sei, a Bíblia não diz quantas, mas eram poucas. Boaz teve o quê? Uma brilhante ideia. Vou tirar o cavalo do Boaz aqui, vou colocar o Boaz aqui. Boaz falou assim para os seus funcionários: gente, deixe cair algumas espigas a mais, né? Temos muitas, umas 5, 6 espigas a mais, não vai nos fazer falta, deixe cair. Porque eu vejo que todo dia vem uma senhora aqui e pega essas espigas. Eu acredito que ela esteja passando necessidade, precisa dessas espigas para comer. O pessoal obedeceu e aí a Noemi, depois desse dia, foi lá e viu, falou: nossa, quantas espigas! Aí a Noemi pegou aqui sua roupa, amarrou com a saia, encheu de espiga e foi lá, e a Ruth ficou muito feliz. Essa era a Ruth, tá, gente? A Ruth levou as espigas para Noemi, eles ficaram muito felizes. Elas falaram: nossa, vamos poder agora fazer mais farinha, não vamos mais passar fome, ai que coisa boa, louvada seja Deus. E essa é a história de hoje. Não termina por aqui, mas eu vou dar um break nela para falar uma coisa muito importante, gente. Noemi é a heroína da fé de hoje. E aí eu quero fazer um parênteses na história para dizer o porquê que a Noemi é uma heroína da fé de hoje. Noemi, primeiro, acreditou no Deus de Israel, no Deus que eu e que você acredita. Ela era de uma terra estranha, com um Deus que não fazia sentido. E ela acreditou. Ela ouviu a voz de Deus, acredito eu, através da Noemi, né? A Ruth ouviu a voz, ouviu a história, né? Ouviu falar de Deus e ela acreditou. Isso é a primeira característica do herói da fé, né? Crer em Deus, né? Essa é a primeira característica. A segunda, Noemi pensou muito mais. Ruth, eu troco o nome. Ruth pensou muito mais em sua sogra, Noemi, do que nela própria. Porque Ruth tinha casa, tinha pai, tinha mãe, tinha família, ela podia voltar para lá e eles iam cuidar dela. Mas ela falou assim: nossa, quem será que vai cuidar de Noemi? Então ela resolveu cuidar. Isso faz dela uma heroína da fé. E a história de Ruth é tão boa, tão maravilhosa, que eu quero contar para vocês o final dessa história. Lembra do nosso amigo Boaz? Então, Boaz, ele era da família da Noemi.
né? Ele era da família da Noemi. Quando ele viu a Ruth pegando as espigas de milho, ele nem sabia disso. Mas aí ele foi ver, ele viu que ele era da família de Noemi. E o Boaz gostou da Ruth. Aí ele pensou, eu sou da família, então eu vou cuidar delas. Lembra que eu falei que quando ficava viúva, quem cuidava era a família? Boaz era rico, fazendeiro, ele resolveu cuidar das duas. E como ele gostou demais da Ruth, ele se casou com a Ruth. E aí, a história da Ruth mudou. A história daquelas duas viúvas que ficavam colhendo as espigas que caíam do cesto mudou, né? E eu queria só falar mais uma coisa. Você sabia que através deste casamento de Boaz e de Ruth, nasceu uma criança que chamava Obedê. Aí essa criança, quando cresceu, ela teve um filho que se chamava Jessé. E Jessé foi pai do rei Davi, que nós vamos aprender na próxima aula. Vocês sabiam que de Ruth veio a descendência, ela era bisavó de Davi? E que de Ruth e Boaz vai vir também Jesus Cristo, sabe? Fazendo aquela árvore genealógica, vai chegar em Jesus Cristo. Olha como tudo é perfeito. Jesus Cristo vem de uma família que tinha uma heroína da fé, né? Uma família que acreditava em Deus e que fazia tudo, não só pensando na gente, mas pensando no outro. E a Ruth, ela é a heroína da fé de hoje por isso, porque ela era boa de coração. E ela acreditou em Deus e se manteve boa de coração e ajudava mais os outros do que a ela mesma. Ela pensava primeiro nos outros do que em si mesma, né? E ela pode não ter vivido para saber dessa história, mas olha como Deus está escrevendo a história. Deus tinha propósito em tudo. Então eu, você, hoje não somos grandes coisas, né? A gente não é famoso, não aparece na televisão. A tia agora tá aparecendo no YouTube, mas assim, não sou famosa. Mas através da minha vida e da sua vida, Deus pode fazer uma obra incrível que talvez nem eu e nem você veja, mas outros vão ver e vão falar assim: ah, você sabe aquela pessoa? Ela era neta daquela outra, e vai chegar em você. Já pensou? A história pode estar sendo escrita pra gente, por isso que a tia fala todos os domingos que vocês podem ser heróis da fé, porque Deus está escrevendo a nossa história. Nós não sabemos disso ainda, mas nós sabemos que para ser herói da fé a gente tem que agradar a Deus. E hoje com a Ruth a gente aprendeu que para ser herói da fé a gente tem que ser bondoso, né? A gente pode ser mais importante do que todas essas pessoas que vocês julgam famosos, astros do YouTube, da televisão, do cinema. A gente pode ser muito mais famoso do que eles. Mas a gente vai trabalhar para a causa de Deus. Deus pode estar escrevendo a história através de mim e através de você, né? E eu queria convidar você para participar da nossa família real, a família de Deus. Se você não pediu ainda para Jesus Cristo vir morar no seu coração, peça agora, né? Ore com a tia Fabi e peça: Jesus, vem morar no meu coração, porque eu acredito em ti. Mas fala isso com as suas palavras e de todo o seu coração. Não fala isso porque a tia tá falando para você falar, mas fala se você quiser falar, né? Fala para Deus: Deus, Jesus Cristo, vem morar no meu coração. Eu quero fazer parte da família de Deus, né? Eu quero ser aqui, né, nessa terra onde a gente vive, em São Paulo. Eu quero ser um herói da fé. Eu quero que a minha vida seja contada para outras pessoas, não para que eu seja famoso, mas para que o Senhor possa ser ouvido em todos os lugares. Eu vou fazer a oração. Se vocês quiserem fazer a oração, vocês façam junto, mas se vocês quiserem fazer as orações com as suas próprias palavras, fiquem à vontade. Então vamos lá. Senhor Deus Pai, nós lhe pedimos de todo o nosso coração, vem morar aqui no nosso coração, Senhor. Senhor, acreditamos em Ti, Senhor. Queremos ser como a Noemi, Senhor, bondoso, Senhor. Crê em Ti e ser bondoso com os nossos irmãos. Senhor, nós queremos que o Senhor more nos nossos corações, Senhor. Cuida, Pai, do nosso crescimento, protege-nos e nos livra de todo o mal. Oramos em nome de Jesus. Amém.
E aí termina a história de hoje. Então, a história de hoje era de uma heroína da fé, que através da sua bondade conseguiu ser tataravó, sei lá, tataravó de Jesus. Então vamos pensar nisso? Vamos pedir para Deus morar no nosso coração? Falar para Jesus, Jesus, eu quero. Se você sentir essa vontade, quiser conversar comigo, eu vou montar grupos lá no WhatsApp pra gente conversar. Mas se você não quiser conversar comigo, quiser conversar com a mamãe, com o papai, com a titia, com o tio, com qualquer um que seja, fique à vontade. Vai lá e fala com eles, porque eles vão te ajudar a fazer essa oração, se você não fez ela agora. E aí eu queria falar mais duas coisas só pra vocês. A história acabou, mas eu tinha que dar 2 recados. Domingo que vem é Dia das Mães. Você já pensou num presente pra sua mãe? E aqui nós não estamos falando daqueles presentes maravilhosos que vendem nas lojas, porque as lojas estão fechadas, ninguém vai poder comprar. Mas nós podemos fazer nossos próprios presentes, né? Seja um café da manhã, pega a torrada, passa manteiga, passa requeijão, né? Põe um suquinho num copinho, leva na cama pra mamãe. Ó, ela vai gostar. Você pode fazer um cartão. A tia vai ver se faz um vídeo ensinando para fazer alguns presentes. Mas não se esqueça, domingo que vem é Dia das Mães. Não vamos deixar elas sem nenhum presente. A gente pode escrever uma cartinha, mãe adora cartinha. A gente pode fazer várias coisas, tá? E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da história. E até domingo que vem, com o Rei Davi. Tchau!